Olá, bem-vindos ao nosso último boletim especial dessa semana na cobertura da 14ª Cimeira Luso-Brasileira, um evento que movimentou Brasil e Portugal ao longo desses dias e movimentou também, claro, o nosso DN Brasil, que esteve sempre em cima do lance, trazendo todas as informações para vocês que nos acompanham. Hoje vamos dedicar o nosso olhar à última atividade desse evento, que foi o Fórum Econômico Brasil-Portugal, realizado ontem em São Paulo. Então, a cimeira oficialmente aconteceu na quarta-feira em Brasília, juntou lá toda a comitiva de Portugal com a comitiva brasileira. Falamos já sobre os 19 acordos assinados e depois todo mundo voou para São Paulo para participar desse Fórum Econômico, que foi promovido pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil, a Apex, também promovido pela AICEP aqui de Portugal, e aconteceu na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Esse evento contou com a presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil. Contou com a presença do primeiro-ministro, Luiz Montenegro, do ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, e dos presidentes e representantes das outras entidades dos dois países que permeiam aí esse mundo de negócios, não é? Esse mundo da economia. Esse fórum, gente, juntou todo esse pessoal aí que a gente está vendo agora nas imagens, para falar de negócios, claro, e para fazer com que principalmente os números aí dessa troca comercial entre Brasil e Portugal possam crescer. Durante o primeiro painel desse evento, a Joana Gaspar, que é presidente da AICEP aqui de Portugal, ela falou um pouquinho sobre como é que está o cenário atual de trocas, de negócios, de oportunidades entre Brasil e Portugal e deu um contexto. Vamos ouvir. Os dados preliminares referentes a 2024 são positivos e no que concerne ao comércio de bens, tradicionalmente deficitário para Portugal, importa referir que as exportações portuguesas de bens para o Brasil têm aumentado. Entre 2019 e 2023 verificamos um crescimento médio de cerca de 8,5%. Contudo, importa salientar também que essas exportações continuam a denotar uma forte dependência dos setores agrícolas e alimentar, com destaque para o azeite. E por isso temos que continuar a promover a diversificação, dar a conhecer outros produtos portugueses que podem interessar estar aqui no Brasil, sobretudo produtos que envolvem maior cariz tecnológico, maior valor acrescentado, apostando em indústrias como o automóvel, os moldes, as máquinas, equipamentos, à semelhança do que tem vindo a ser feito precisamente desde que a Embraer adquiriu a Zogma. Quanto aos serviços, a balança, que era tradicionalmente favorável a Portugal, continua a verificar-se um forte peso dos transportes, viagens e turismo, é natural, que são responsáveis por mais de 90% das nossas exportações. Neste setor, a TAP mantém um papel fundamental e ainda agora o Sr. Ministro da Economia dizia que o turismo vem com as ligações aéreas e bem se viu esse aumento depois da abertura das recentemente inauguradas rotas Lisboa-Florianópolis e Lisboa-Manaus. Os fluxos de investimento direto entre Portugal e o Brasil também têm crescido sustentadamente desde 2021. E essa tendência continua a verificar-se com os dados preliminares que temos para 2024. Até setembro do ano passado, o Brasil ocupava a 6ª posição entre os investidores estrangeiros em Portugal. Investidores estrangeiros de todo o mundo. E lembrem-se que Portugal é um país muito internacionalizado e, portanto, nós temos grandes investidores portugueses de muitos países. O Brasil é o 6º. Isto é recente. O investimento português no Brasil também registra uma tendência crescente, um aumento de 16% entre 2019 e 2023, e entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024, o Brasil foi o 5º principal destino dos desembolsos realizados por empresas portuguesas, colocando Portugal no top 20 dos maiores investidores no Brasil. É cada vez maior a presença de startups e empresas de cariz tecnológico brasileiras em Portugal. A Web Summit em Lisboa teve um papel fundamental, sendo o Brasil o 3º país com maior participação neste certame, como aqui já foi referido. Também a Web Summit, realizada já por 2 vezes no Rio de Janeiro, abriu a porta a empresas tecnológicas portuguesas com vista à entrada no mercado brasileiro
e sabemos que 31 startups portuguesas participaram numa delegação da Startup Portugal e da Unicorn Factory Lisbon. Bom, a gente viu aí então a apresentação desse contexto das relações de negócios entre Brasil e Portugal atualmente, e nem de propósito a minha convidada para o boletim de hoje é uma pessoa que entende tudo, não só de economia, mas também de Brasil. Margarida Vaqueiro Lopes, que é editora executiva do Nosso Dinheiro Vivo, o suplemento de economia do Diário de Notícias. Margarida, antes de tudo, a relação pessoal com o Brasil, ela existe já há um bom tempo, né? Bom dia, Carol. É verdade. Dizem até que eu nasci um bocadinho brasileira. Boa. Não sei se é bom ou se é mau. Sim, eu comecei, na verdade, a trabalhar em jornalismo no Brasil, no jornal Estado de São Paulo. Já não vamos fazer as contas, mas há muitos anos. Só vamos fazer as contas por uma coisa muito interessante. É porque já na altura se falava desta questão das relações entre a Europa e o Mercosul, que nós finalmente, parece que estamos finalmente a ver solução. Mas eu sou claramente uma apaixonada pelo Brasil e acho que é uma pena nós estarmos há tantos anos sem usar esta relação tão bonita e tão próxima que temos enquanto povos, não é? E esta altura que é tão complexa, tem sido tão marcada por coisas complexas, talvez esta cimeira também venha para acalmar um bocadinho e fazer-nos olhar para aquilo que são as potencialidades que nós, enquanto países irmãos, temos juntos. E aí, Margarida, a gente viu agora na fala da presidente da ICEP, não é? Alguns pontos muito importantes, ou seja, né, como é que está esse momento, números com relação ao potencial de trocas comerciais entre Brasil e Portugal, mas uma coisa muito interessante que ela fala e que também foi destacado na cimeira oficial e, enfim, e nos eventos que fizeram parte ao longo dessa semana, é justamente essa questão de que o empresariado brasileiro pode se aproveitar muito melhor de Portugal pelo lado mais internacionalizado que Portugal tem e pela aposta também na tecnologia, que, honestamente, Portugal tem investido muito nos últimos tempos, né? Ou seja, esse potencial de inovação tecnológica, de investimento nesse sentido. A Joana cita o Web Summit, por exemplo, ou seja, isso economicamente pode ser muito melhor explorado ainda, embora já tenha começado, não é? Sim, e é muito interessante quando olhas, porque Portugal tem feito um investimento imenso em tecnologia, não é? Somos o palco da Web Summit há muitos anos, somos apontados como a Califórnia da Europa, pelo menos há cerca de 10 anos, mais ou menos quando o Dinheiro Vivo nasce, aliás, mas de repente olhamos para o Brasil, que é um país que tem imensa inovação e que tem muito dinheiro para investir em tecnologia e inovação, e parece que há uma dissociação cognitiva entre os empresários. Eu acho que isto acontece por várias razões, muitas delas podem ser explicadas por razões sociais e históricas, mas também empresariais, mas eu gostava de realçar 2 pontos. Portugal sempre olhou para a mão de obra brasileira e para os empresários brasileiros de uma forma muito diferente daquilo que está a olhar agora, porque a imigração, como sabem, em Portugal sempre foi muito diferente até mais ou menos 2019. Sim. Certo? Portanto, era uma imigração pouco qualificada, os empresários brasileiros não vinham muito para cá, portanto, vinham para cá pessoas de baixa renda que procuravam trabalhos pouco qualificados. De repente, nós passamos a ter a imigração altamente qualificada e muitos empresários, nomeadamente da área da tecnologia. Portanto, Portugal começou, creio eu, muito tarde a perceber-se do potencial económico e tecnológico do Brasil. Mas também o contrário. Mas também o contrário. Demorou também a identificar esse potencial em Portugal. Sim, porque continua a achar que Portugal é um país de serviço, mais de serviços, não é? Não vamos ser horríveis e usar as padarias e afins, mas é um bocadinho disso. Mas há também uma questão que eu acho que demorou aos empresários brasileiros a perceberem, que é Portugal não é só uma porta de entrada para a Europa, não é? Portugal é uma porta de entrada para a Europa, naturalmente, mas é uma porta de entrada, por exemplo, para a África lusófona, onde já tem uma série de acordos comerciais e tem uma coisa muito importante, que é a língua portuguesa. E a língua portuguesa é provavelmente dos nossos maiores ativos nesta questão da tecnologia e da inovação. Até porque nós somos conhecidos por falar muitas línguas por várias razões, não é? Portanto, nós estamos... Acho que é importante olharmos para Portugal e, sobretudo nesta altura, neste contexto geopolítico que temos hoje, Portugal no centro do mundo, não é? Nós às vezes viramos um bocadinho o globo e pomos os Estados Unidos como ponto central. Se nós rodarmos um bocadinho, nós vemos que Portugal, mais do que na ponta da Europa, está mesmo no centro do mundo. Portanto, tem ligações muito importantes, não só à África e à Ásia, e depois também ao continente americano. E, portanto, eu acho que estas iniciativas e estes fóruns bilaterais em que os empresários podem conhecer-se e deixar de pensar
Eu creio que os empresários portugueses muitas vezes olham para o Brasil como o país de onde vem o dinheiro, e há dinheiro novo, aquilo que nós chamamos de dinheiro fresco, e existe, mas é preciso perceberem que os empresários brasileiros têm muito mais do que isso e as empresas a oferecer. Portanto, ao invés de esperarem que haja apenas um investimento em cash, não é? Em dinheiro, é preciso também acolher a noção de que são pessoas com muito conhecimento e muitas vezes com muito mais conhecimento do que aquilo que nós temos. Sim, e a Joana cita também uma coisa que, não é uma coisa, nossa, que eu acho horrível essa palavra, me fugiu aqui agora. Facto. Mas uma tendência, não é? Joana cita também uma tendência dos últimos anos para cá, que é a abertura em Portugal de sedes, de braços de empresas brasileiras que são justamente empresas voltadas para esse desenvolvimento tecnológico. A gente tem parques tecnológicos hoje, por exemplo, em Aveiro, brasileiros, trazendo essa mão de obra e fazendo essa a inovação tecnológica acontecer em solo português. Certo. E aí não dá para não falar, dizendo isso, da questão da regularização atualmente dos imigrantes em Portugal. Portugal tem uma aposta fortíssima nos vistos para trabalhadores altamente qualificados, o Tech Visa, não é? Mas nesse momento o país vive um processo muito complicado com relação à implantação da nova política migratória, do acerto, não é? Tem que encontrar o passo ainda aí nessa questão da regulamentação. As empresas, por exemplo, que o Dinheiro Vivo aborda, as reportagens que traz, também são empresas que se ressentem um pouco de uma organização que tem que chegar mais célere para essa questão da regulamentação dos trabalhadores estrangeiros em todos os setores, claro, mas a gente está segmentando aqui, falando, né, de tecnologia, de mão de obra mais qualificada para atender a essa demanda, não é? Olha, Carol, eu acho que há duas coisas e eu não vou falar da parte, tanto da regulamentação, não é a minha área, mas há uma coisa que eu acho que é importante que se entenda, porque às vezes depois os discursos confundem-se. Portugal recebeu, de facto, muita imigração muito rápido nos últimos anos e não tinha a mínima preparação para isso. Uma parte foi responsabilidade dos governos, ou seja, os Tech Visa, os Golden Visa, houve uma série de mecanismos que foram implementados para acolher pessoas, porque nós precisamos desesperadamente de recursos humanos e de mão de obra qualificada, mas tivemos, por uma série de outras variáveis, também elas geopolíticas, umas vagas de imigração muito elevadas com as quais nós não estamos a conseguir lidar. E, portanto, eu gosto sempre de fazer este alerta, porque às vezes parece que é contra um setor em específico ou contra um povo em específico e não é. De facto, nós não tínhamos a mínima capacidade de lidar com esta nova situação. Depois temos um problema dramático que não afeta só quem tenta chegar a Portugal e investir, mas também as próprias empresas portuguesas, como tu bem disseste, que é a extrema burocracia e a extrema dificuldade que é não só fazer investimento em Portugal, que eu acho que é até a parte mais fácil do momento, mas são depois as regras do jogo. Ou seja, é muito comum que uma empresa invista cá, imagina, hoje, e que daqui a 6 meses as regras do jogo mudem completamente. E isso não é só um problema para quem chega, mas é também um problema para as nossas empresas, que têm sofrido imenso com isso. Falta, e eu até achei engraçado, porque a Joana comentava que é um ambiente seguro de investimento. Sim. É um ambiente mais ou menos seguro de investimento, porque a verdade é que as regras para as empresas às vezes mudam muito rápido e, portanto, de repente tu podes ter novas regras para as remunerações, para os benefícios, para as próprias pessoas que podem cá estar. E esse cenário de incerteza e de insegurança afasta os investidores e eu não sei, honestamente, se esse não é um dos principais problemas a que nós estamos a assistir, que é o excesso de burocracia e, como eu costumo dizer, o Brasil não aprendeu sozinho, não é? Nós sabemos que veio de algum local, veio de algum lugar e aqui nós continuamos a sofrer imenso com isso. Bom, a gente desdobra esse ponto ainda aqui no nosso boletim, mas vamos voltar aqui para um ponto bem importante que ainda durante o fórum, durante a sua fala principal, a sua intervenção principal no fórum em São Paulo, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, ele vendeu Portugal, claro, como tem que ser, não é? Claro. Ao empresariado brasileiro, falou que o país precisa e tem capacidade sim para receber mais investidores brasileiros, mais trabalhadores brasileiros, mais comunidade brasileira como um todo, mas o Luís Montenegro ele deixou um apelo muito específico e isso foi um destaque do evento, inclusive é o tema da reportagem principal da nossa editora-chefe Amanda Lima, que está no Brasil ainda, cobriu todo esse evento.
A reportagem dela de hoje no Diário de Notícias traz o destaque para uma fala do primeiro-ministro, que foi especificamente com relação aos investimentos na área da habitação, no setor da habitação. Vamos ouvir o que Luiz Montenegro disse. E temos outros investimentos já agora, Sr. Vice-Presidente, que, e eu agradeço-lhe, instou aqui as empresas brasileiras a olharem para esta oportunidade de investimento nas infraestruturas em Portugal, de acrescentar também o investimento que estamos a fazer na habitação, um investimento que não tem paralelo nos últimos 50 anos de vida do país. Houve apenas um programa que se aproximou e para o qual nós precisamos, efetivamente, de mais capacidade empresarial, de mais capacidade de mão de obra. Tal é o investimento que eu não me importo aqui de confessar, estamos a ter dificuldade com a nossa capacidade na indústria da construção de poder aceder e acorrer a tantas solicitações. Precisamos mesmo de mais empresas, de mais mão de obra, para nos próximos anos, ainda por cima temos um calendário que não podemos ultrapassar, para podermos construir, no caso concreto, só no perímetro do Estado, 59 mil novas habitações, num investimento que é superior a 4 mil milhões de euros e, portanto, comporta efetivamente um esforço de realização muito grande, que depois se repercute também em competitividade económica, porque mais habitação em Portugal significa maior capacidade de retenção do talento português e significa maior capacidade de integração do talento estrangeiro, nomeadamente brasileiro, que está em Portugal. Portugal é hoje uma economia que cresce mais do dobro do que crescem as economias da União Europeia. Portugal é hoje um país que tem superávit orçamental, enquanto a maior parte das economias europeias tem déficit. Portugal é hoje um país que está numa trajetória altamente descendente do seu endividamento público, quando a maioria dos países, infelizmente, enfrenta problemas de crescimento de endividamento público. Este país é possível com o esforço dos portugueses, é possível com o empreendedorismo das empresas portuguesas, mas só tem estes resultados porque nós temos também connosco o esforço de muitos estrangeiros, à cabeça dos quais estão os brasileiros. Mais de metade dos nossos imigrantes são brasileiros, daqueles que temos a trabalhar em Portugal. E também de muito investimento empresarial brasileiro que se localiza, como também já foi aqui referido, em Portugal. Bom, uma fala assertiva do primeiro-ministro Luiz Montenegro, defendendo então aí que o empresariado brasileiro aposte em todos os setores em Portugal, mas especificamente na questão dos investimentos em habitação. E Margarida, Montenegro reconhecendo aí uma dificuldade de Portugal de executar o plano nesse setor. O que é que isso mostra atualmente? Bom, para além da burocracia, mais uma vez, mostra que nós vivemos uma grave crise de habitação em Portugal. Ela foi muito agravada por razões várias, não só a imigração, claro. Apesar de ter um peso naturalmente, mas nós temos, acima de tudo, um parque habitacional muito pequeno. Portanto, há muitos anos que não se constroem coisas novas, habitação nova em Portugal. E não só, claro que é mais notório nas grandes cidades, mas depois temos também, de facto, uma série de questões burocráticas que atrasam os licenciamentos e afins. O que é que tivemos a juntar a isto? Uma grande vaga de emigração. Portanto, nós temos também muita falta de recursos humanos para a área da construção e da habitação. O que significa que quando as pessoas compram uma casa ou querem construir, podem ficar 2 anos, 3 anos à espera que a casa seja construída porque as empresas não têm capacidade. E quando tu vais pedir a uma empresa que faça mais um empreendimento, ela diz, nos próximos 2 anos não é possível. Havendo verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, um instrumento que foi criado pela União Europeia para ajudar a recuperação das economias após a pandemia da Covid-19, nós temos, eu não quero errar, nós temos os números aqui, são 4 mil milhões de euros, estamos a falar de muito dinheiro, que Portugal pode perder em apoios se não conseguir implementar rapidamente estas políticas, nomeadamente de mais construção de habitação para resolver um problema que é dramático e que está a afetar muitas famílias. Daí este apelo de Luiz Montenegro para que não só venha mão de obra para ajudar, mas também empresas brasileiras, nomeadamente as maiores, e nós sabemos que as grandes construtoras brasileiras estão em todo o mundo e têm imensa experiência em qualquer lugar e, portanto, o que ele está a fazer é abrir as portas e a dizer, olhem, nós precisamos mesmo de ajuda, portanto, por favor, venham. E eu acho que isto também
é um posicionamento, nesta altura em que nós estamos com muitas tensões, nomeadamente com os Estados Unidos, eu acho que isto também é um posicionamento de Luís Montenegro na Europa, enquanto ator importante que pode ter um papel relevante aqui naquilo que vão ser as novas políticas comerciais do Bloco Europeu. Sim, e essa questão também, de certa forma, claro, não teve no centro das discussões, mas esteve sempre na mesa e nas falas do que a gente ouviu na Cimeira, por exemplo, as questões que envolvem, por exemplo, falar da necessidade da ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Luís Montenegro deixou uma mensagem muito clara dizendo que é preciso que seja ratificado porque, se não for, esse espaço vai ser ocupado de alguma outra forma, não é? Então, assim, é também uma forma, como tu dizes aí, de Portugal se mostrar um ator com mais protagonismo dentro desse cenário internacional que a Europa enfrenta, vive no momento. E eu acho que é importante nós marcarmos isso aqui, Carol, que é a Europa vive atualmente um período muito dramático. É quase um daqueles momentos de tensão que nós, em inglês, dizemos um make it or break it, não é? Ou acontece agora alguma coisa e decidimos para que lado nós vamos, e isso vai definir os próximos anos. Aquilo que está a acontecer agora, em termos muito simples, é que a Europa está a perceber que perdeu nos Estados Unidos um aliado de há muitos anos e do qual estava muito dependente. Sim. Isso vai implicar também nas relações que temos atualmente com a China. Se nós conseguirmos fazer, nós enquanto União Europeia, fizermos finalmente o acordo que está pensado há cerca de 20 anos com o Mercosul, e estamos a falar de um bloco económico imenso, em que nós conseguimos, na Europa, suprir grande parte das nossas necessidades de importações, isso significa que nós esvaziamos aquilo que é o poder económico dos Estados Unidos. Não esvaziamos totalmente, mas tiramos-lhe algum peso. Tirando-lhe peso, nós tiramos de importância. E isso, neste cenário de medo, de trabalho num discurso que é de forças e de poder, é algo muito importante. E eu acho que nisto Luís Montenegro foi muito inteligente. Porque, como nós já falámos, ao falar português e ao ter como intermediário Lula da Silva, no caso, e a economia brasileira, Luís Montenegro sabe que está num papel muito relevante para poder levar a bom porto estas negociações. Apesar do Ursula von der Leyen já dizer que também ela quer fechar este acordo muito rapidamente. Mas eu acho que Luís Montenegro está a ser muito inteligente a usar esta cimeira, que veio num momento muito certo, para se afirmar como um ator com um bocadinho mais de protagonismo também na Europa, Sim. que é algo que Portugal tem perdido. Portanto, pode ser uma win-win situation, não é? Aquilo que nós demos um cenário em que todos ganham. Bom, Luís Montenegro esteve no G20, não é? Ou seja, Portugal esteve no G20 Exato. a convite do Brasil. Luís Montenegro já sai do Brasil agora também com um convite para a COP30, que bom, está em uma seara ambiental focada, mas que é também a agenda da atualidade, não é? Essa agenda ambiental e, enfim, falar de alterações climáticas, que não é só se preocupar com o meio ambiente, é também olhar para o desenvolvimento econômico do mundo. A gente tem que aliar sempre as duas coisas. E se a gente falar também dessa questão de trocas e relação econômica e de negócios entre Brasil e Portugal, a expectativa é que agora, a partir de março, essa relação ganhe um impulso ainda maior, porque vai começar a funcionar aqui em Lisboa a sede local da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Uma medida que já foi anunciada há bastante tempo, inclusive o DN Brasil veio cobrindo todos os desenvolvimentos desde esse anúncio. E ontem, após o fórum, a Amanda, nossa editora-chefe, teve a oportunidade de conversar com o presidente da Apex e saber como é que está, então, o andamento para a abertura dessa sede e o funcionamento da unidade aqui em Lisboa. Vamos ouvir. Jorge, como é que está a expectativa para a abertura do escritório da Apex em Lisboa? Não, o escritório já está pronto do ponto de vista, sim, já é nosso, nós, o Sebrae, já temos o prédio, é um prédio, mas vamos ter Banco do Brasil, Embratur, a Fiocruz, e claro, o Sebrae e a Apex é uma decisão do governo do Brasil de ampliar, a partir desse escritório, a presença do Brasil lá na Europa, através de Portugal, e também, obviamente, trazer uma ampliação da presença de Portugal aqui no Brasil. Eu diria que a gente vai ter um olhar também para os países de língua portuguesa, esse é um dos focos do escritório, mas assim, o fluxo de comércio do Brasil com Portugal, ele é pequeno, tem que crescer e ele precisa melhorar também a qualidade.
Nós estamos apostando muito na presença das startups brasileiras lá, levamos 250 startups brasileiras no último Web Summit, porque Portugal tem um ecossistema de startups que é um dos maiores do mundo. São mais de 80 mil startups e o Brasil pode aprender com isso. Mas Portugal também está cumprindo um papel, como disse o primeiro-ministro, muito importante nessa última etapa do acordo União Europeia-Mercosul, porque agora precisa ser aprovado pelos 27 países, da mesma maneira que tem que ser aprovado aqui, e nós estamos falando do maior bloco econômico do mundo, com 700 milhões de habitantes, e, obviamente, a Europa é onde você tem um nível muito elevado de consumidores de produtos do mundo inteiro. Nessa hora em que os blocos estão perdendo força, os Estados Unidos mesmo está praticamente sem, os acordos feitos não funcionam, nós estamos apostando nessa proximidade com a Europa, claro que temos desafios. Mas Portugal, de fato, é um espaço, uma oportunidade que nós temos de ampliar muito a presença do Brasil no mundo. A Apex está fazendo isso com a ICEP. Nós temos aí um convênio, uma cooperação assinada, e eu, particularmente, estou buscando com o ministro da Economia, Pedro Reis, construir uma ação focada em ampliar os investimentos em parte a parte e multiplicar o comércio. Não é possível que tudo aquilo que o Brasil exporta, mais de 2/3 é petróleo, né? Dos 3 bilhões e pouco que exportamos. A exportação de Portugal é de boa qualidade para o Brasil. Para eles é bom. Tem desde asas de avião da Embraer, com muita tecnologia, até mesmo outros produtos que agregam valor para... Mas precisa crescer. Então, o presidente Lula quer que a gente exporte mais, mas que a gente importe mais, especialmente dos parceiros. E quando é que vai ser a abertura do... Não, logo após o Carnaval, nós já vamos estar funcionando a parte da Apex e certamente do Sebrae em Embratu e a Fiocruz também, porque a Fiocruz está indo nessa intenção de trabalhar também com os países de língua portuguesa, porque a África também é importante para nós, e a Fiocruz é uma referência no desenvolvimento de vacina, de alguns medicamentos, e o presidente queria um pouco assim, uma espécie de casa do Brasil lá, em Portugal, em Lisboa, e eu espero, o presidente deve ir ainda nesse ano, Portugal, até metade do ano, a gente fazer uma inauguração oficial, mas nós já vamos pôr para funcionar agora em março. Bom, e aí como a gente ouviu o presidente da Apex falando, o ponto que eu disse que íamos desdobrar ainda um pouquinho, né, Margarida, que você disse que até tem aqui no Dinheiro Vivo de hoje um destaque, digamos, que está atrelado aí ao tema. Sim. É essa questão que o próprio Jorge comentou, não é? Que para a Apex ter uma sede aqui em Lisboa leva um tempinho aí por conta da burocracia, não é? Já falamos que essa questão da digitalização, da facilitação dos processos também teve na mesa, inclusive com um memorando de entendimento assinado nesse sentido. Talvez agora avancem as coisas, não é? Com essa presença mais intensiva do Brasil aqui em Portugal, nesse sentido. Olha, eu sou uma otimista, então assim, vamos pensar que agora vai dar tudo certo. A Apex esteve mais de um ano a tentar ter uma sede em Lisboa, o que é muito engraçado se nós pensarmos que estamos a falar da Agência para o Desenvolvimento e para as Exportações e que é algo que nós queremos muito ter. Portanto, quando é algo que nós queremos muito ter e ainda assim conseguimos complicar, enfim, é para mostrar que realmente nós tratamos toda a gente por igual, com um nível de burocracia completamente absurdo. E para entender isso, talvez seja bom, e ainda bem que falas no Dinheiro Vivo desta semana, nós temos uma entrevista que foi feita pelo Nuno Vinha ao bastonário, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e o próprio Presidente diz, é muito crítico dos supervisores e dos reguladores, não é? No fundo, das pessoas que mandam no limite em todos os investimentos, e ele comenta precisamente que acha que às tantas nós já criamos burocracia para alimentar a própria máquina burocrática. E eu acho que isto, vindo de dentro, é uma crítica que nós devemos levar muito a sério, porque efetivamente os próprios revisores oficiais de contas, que são obrigatórios para todas as empresas, não é? Sentem o peso dessa complicação, ou seja, o que ele fala é de Portugal tem neste momento até instaurado regras mais exigentes do que aquilo que já são as regras internacionais. Aquilo que de forma corriqueira nós dizemos é mais papista que o Papa. Parece ser isso que está a acontecer, e eu recomendo a leitura desta entrevista no Dinheiro Vivo de hoje, porque eu acho que é um tema, e é um tema, sobretudo quando as empresas são mais pequenas,
e muitas das empresas também que chegam a Portugal vindas do Brasil, por exemplo, a área da tecnologia, não são empresas grandes à partida, depois crescem aqui, não é? Muitas delas, mas são empresas que enfrentam muitas dificuldades. Portanto, tendo a Apex cá, eu acho que vai facilitar imenso, porque a Apex vai ter pessoas que vão estar muito, como é que nós dizemos, muito habituadas a ultrapassar aquilo que são as burocracias, e eu, novamente, sou uma otimista, portanto, eu espero que daqui a um ano, imagina, quando nós voltarmos a olhar para estes acordos bilaterais e, se calhar, para um ano da presença da Apex em Portugal, que nós possamos dizer, olha, realmente notámos uma diferença imensa, conseguimos trazer as empresas para Portugal e conseguimos aplicar os planos do PRR. Bom, quem sabe, não é? Só para não deixar de lembrar que, junto com a sede da Apex aqui em Lisboa, vamos ter também, por exemplo, outras representações, certo, como do Banco do Brasil, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma entidade voltada para as políticas de saúde, importantíssima, já tem uma grande atuação na lusofonia, não é? Desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de diversos outros programas, inclusive agora na Cimeira, participou da assinatura do memorando de entendimento, certo, especificamente focado no combate à obesidade. Temos ainda na mesma entidade uma sede da Embraer, mais uma representação da Embraer aqui em Portugal, quer dizer, é um ambiente totalmente voltado para o fortalecimento desses laços, que é a mensagem que eu acho que sai dessa cimeira e dessas atividades paralelas que aconteceram no Brasil essa semana. Sim, eu acho que é muito mais, eu acho que precisamos de motivar a troca de conhecimento. Até agora eram trocas, como eu disse há pouco, muito baseadas no quem pode trazer dinheiro e quem pode trazer conhecimento. E havia quase uma dualidade aqui, não é? Era o Portugal à espera que o Brasil trouxesse dinheiro e o Brasil que também não mostrava quase esta vontade de dizer, olha, mas nós temos o conhecimento. E eu acho que esta chegada destas instituições também nos vai obrigar a nós a olhar e a perceber qual é a sinergia e qual é a forma mais eficiente e mais sustentável de nós trabalharmos todos juntos e construirmos um mundo melhor, porque no final é disso que nós estamos à procura, não é? Exatamente. Margarida, obrigada pela participação no nosso boletim de hoje. Estamos juntas na redação do Diário de Notícias todos os dias e esse momento foi especial aqui para ajudar também o nosso público a ter um pouco mais desse contexto aí que está por trás dessas relações de negócios, economia e tudo mais que envolve o Brasil e Portugal. Obrigadíssima, foi um prazer te ter aqui hoje. Obrigada, e assim, Carol. A gente vai encerrando essa semana de boletins especiais na cobertura da 14ª Cimeira Luso-Brasileira. Um grande desafio para o DN Brasil, foi a nossa primeira empreitada, tendo uma cobertura diária dedicada no canal do YouTube, no site, nas redes sociais, tudo junto e tudo isso para estar sempre em cima do lance, trazendo para vocês aí toda a informação com agilidade, contexto e análise, que é isso que importa no fundo, a gente saber olhar para esses grandes eventos e tirar daí e entender daí qual vai ser o impacto disso tudo na nossa vida, na nossa, brasileiros que já estamos aqui em Portugal, na dos brasileiros que ainda estão no Brasil e pensam, quem sabe, em um dia vir morar aqui em Portugal, vir investir aqui, mas também dos portugueses que acompanham, que têm interesse, que sabem que essa relação entre os dois países é muito importante. Então, muito obrigada pela sua companhia. A gente continua com toda a atualidade no nosso site, dnbrasil.dn.pt e também nas nossas redes sociais. Faço aqui um agradecimento especial também à nossa equipe de produção de vídeo, Inês Pedrosa e Rui Rodrigues, que trabalharam junto com a gente ao longo dessa semana para trazer o nosso boletim para vocês. Foi um prazer estar aqui. Continua com a gente no site, nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.